Agrária Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala, família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Labier Hopcast. Sou Danilo Soares, estou aqui com meu brother Gleison Silveira. Opa, estamos aqui num dia maravilhoso, num dia frio, um dia cabulosamente frio, que esse Brasil recebeu geada, recebeu neve, tá recebendo também mais peso, né? Uma tempestade tá chegando, storm tá vindo aí. O que tá vindo aí, Danilo? Cara, tá vindo aí um grande convidado especial, nosso mestre, guitarrista, compositor, fundador da banda incrível, histórica de heavy metal brasileira, que é o Angra. A gente recebe com muito prazer, Rafael Bittencourt. E aí, Rafa, como é que tá aí? E aí, pessoal, como vocês estão? Prazer estar com vocês aqui no Labier. Excelente trabalho e unidos pela cerveja, né? Aleluias. Com certeza, e você tá devidamente agasalhado aí, Rafa? Pô, te colocando uma sinuca de bico pra beber cerveja nesse frio, meu irmão. Cara, quando eu aceitei o convite, tava maior calor aqui e eu super empolgado. Bem hoje que a gente vai gravar isso aqui, que, pô, a gente não pode bater esse papo sem tomar uma cerveja, né? Mas bem hoje tá 8 graus aqui, 8 graus. Nossa. Quase que eu botei a cerveja no micro-ondas. Cara, em falar em cerveja, a gente tá aqui pra fazer uma ode, né, um grande bate-papo sobre esse líquido sagrado de Ninkasi. E é tradicional, toda abertura de programa, a gente pegar e abrir a nossa cerveja ao vivo, porque a gente é desses, a gente convida e a gente abre a cerveja pra beber junto. Sim. Então vamos lá? Vamos lá. Cada um com sua cerveja munida aí. Vou contar até 3, 1, 2, 3 e a gente abre, beleza? Tá bom, deixa eu me preparar aqui. 1, 2 e a 3. É o melhor momento do podcast, cara. A minha tá ejaculando espuma. Em falar em sua, o que você tá bebendo aí? Cara, hoje eu tô tomando uma IPA, uma tradicional IPA da Coruja, da cervejaria Coruja. Massa, cara. Você bebe sempre essa cerveja aí? Bebo sempre. Tenho uma amizade aí com o pessoal. De vez em quando eu ganho presentes deles também. Eu já comprava muito essa cerveja. De vez em quando eu fazia post e tal, né? Eu sempre posto as cervejas que eu tô tomando, independente de ser presente ou porque eu gosto mesmo, né? E aí comecei a ganhar um presente assim, de algumas cervejarias. E agora eu tô com... Imagina, a última vez a Coruja mandou 4 caixas pra mim. Então, nossa senhora, todo dia eu tenho que ficar tomando, acredita? Me sinto forçado, me sinto obrigado. Coisa horrível. As cervejas chegaram voando aí, igual o Harry Potter. Vou falar isso, quero agradecer a Prússia, cara. É legal isso, Prússia, porque né? eu falei, eu agora me sinto obrigado. Me sinto obrigado brincando, né? Porque, claro, todo dia eu tomo, você acaba tomando mais, né? Total, cara. A gente tá bebendo aqui uma Prússia Beer, que é a nossa grande apoiadora do podcast. Tô bebendo uma Brut IPA, que é uma cerveja bem seca, tem um toque assim meio achapanhado, uma coisa pra você beber com um momento de classe. E hoje é um momento de classe. Uma cerveja de... Poxa, obrigado. Comecei aqui com 7% de álcool, amigo. Eu não sei aonde que esse podcast vai parar. Mas lança esse, cara. A Prússia tá sempre fortalecendo o diálogo. Através deles aí, eles mandaram pra você, na verdade, né, umas lembrancinhas lupuladas. O que você achou da cerveja dos caras? Olha, eu vou te falar. Pode falar a verdade, que aqui a gente trabalha com a verdade. Então tá, vamos lá. Eu recebi de presente da Prússia Beer uma caixa com 4 diferentes tipos de IPA, né? E eu já achei legal que uma cervejaria tivesse tanta variedade, né? Dentro, né, de uma variedade que eu já admiro, que são as lupuladas. E muito legal a experiência, uma caixa muito bonita, né? Aí você abre, também é uma experiência, tem dizeres, assim, conforme você vai abrindo, né, as abas da caixa. Numa delas fala, olha, beba menos. Aí você abre de novo e tá escrito, mas beba melhor. Que legal. Achei muito legal. Vem um livrinho com receitas de harmonização e tal. E as cervejas são fantásticas. Pô, eu adorei mesmo, não estou mentindo, todas as cervejas da Prússia Beer. Tá? Pô, que legal. Que massa, mano. Você teve alguma que você curtiu mais? Olha, eu não lembro o nome de cada uma agora, tá? Mas, por exemplo, eu me lembro... Posso até pegar aqui na internet para não falar besteira, daí eu já vejo direitinho os nomes, que com certeza vai aparecer aqui. Mas se falar a cor, eu sei.
Esse já sabe de cor. A IPA Pela tradicional arte. deles, obviamente, é uma embalagem toda verde, Aham. né? Muito boa, a IPA tradicional. Eu gosto muito da IPA tradicional, tá? E eu nem, Sim. tipo, vocês falam, Double IPA, Imperial IPA. Cara, eu gosto da IPA. Triple IPA. Eu gosto da IPA, eu não acho que a banda... Pro meu gosto, tá? Mais de 7% já começa... O álcool começa a se expressar muito mais do que o malte e o lúpulo. Eu gosto do amargor do lúpulo bastante. Acho que o álcool ele não precisa ser muito proeminente em qualquer cerveja, né? Em qualquer cerveja, lager e tal. Cervejas não é a mesma experiência de tomar um destilado, por exemplo, que o álcool faz muito mais parte da brincadeira do que a cerveja, no meu gosto, tá? Vamos lá. Na Prusa Beer, então eles mandaram 4 latas para mim, certo? E é um pack variado com essas 4 latas. Então a gente tem uma que era a Newbie, acho que chama Newbie, New England IPA, muito boa, né? Maravilhosa. Eu comecei com a Fake IPA, que é a Session IPA deles, né? Uma IPA um pouquinho mais fraca. Muito boa. Eu adoro o Session IPA também. Por quê? Porque a Session IPA, ela substitui aquela cerveja de tomar bastante, né? Porque, como eu disse, eu sabor, sou daqueles que bebe, eu gosto de beber todo dia, mas eu não bebo muito, entendeu? Eu tomo uma taça Você e aprecia, certo, né? Às vezes eu tomo um vinho na refeição. Não sou aquele cara que tipo, enche a cara, tá? Claro que tem aqueles dias que, né? Tem os seus dias Que é o pedem, que eu realmente, como qualquer bebedor, né, faz. Mas é que geralmente eu esqueço, né? Quando a gente enche a cara, já se deleta, porque você acorda no dia seguinte desejando não ter vivido aquilo. Você até esquece da experiência, né, Você cara? esquece, exato. sabores. As pessoas te contam coisas que você se envergonha, então. Enfim. E aí tem também uma que é de Boa na Lagoa, que é a Brut IPA, né? Isso que eu tô bebendo hoje aqui. Que você tá bebendo, Essa já é mais frutada e tal. Não é a minha favorita, mas é muito gostosa também, tá? Muito gostosa também. Geralmente, cara, eu sou um pouco reticente com as mais frutadas ou que misturam muitos sabores, porque, cara, eu gosto mesmo da cerveja, que eu gosto de cerveja. É o que eu realmente... Não porque eu não gosto de fruta, adoro fruta, mas... Não são as minhas favoritas, com muitas misturas, né? Pô, cara, isso daí acaba começando, então, uma sequência de perguntas. Que esse bate-papo é mais um bate-papo, não é aquela entrevista engessada. Inclusive, se você quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação aí fora do roteiro, a gente tá num bar virtual, amigo. É pra isso. Tá bom. Eu queria te perguntar justamente como é que a cerveja artesanal, ou a cerveja em si, surgiu na sua vida. Como é que começou esse rolê de provar, apreciar? Então vamos lá. Quando eu era moleque, né? Sei lá, quando você começa a beber, começa a sair, experimenta cigarro, experimenta cerveja, começa a viver a vida, né? Fora da órbita familiar, doméstica, etc. Eu tinha a seguinte impressão: meu pai sempre bebeu muita cerveja. E o meu pai era aquele cara meio beberrão, que quando bebia, ficava um cara meio chato, né? Então eu, adolescente, falava, puta, eu não quero beber, porque... E eu experimentei a cerveja, e a que a gente tinha aqui no Brasil era as tradicionais, Skol, né, Brahma e tal. Não via graça naquilo. E o meu pai se enchia a cara daquele negócio e ficava muito chato. E eu falava assim, eu peguei bode daquele treco, né? Mas tudo mudou quando, numa das primeiras turnês que eu fiz com o Angra, eu experimentei cervejas na Alemanha, né? E lá na Alemanha a cerveja é cerveja. Cerveja que tem qualquer coisa diferente do que seria para ter numa cerveja, eles nem chamam de cerveja. E isso muito cedo, porque, pô, isso aí, quando foi gravar o nosso primeiro disco, que a gente já começou a tomar cerveja na Alemanha, e eu percebi que era uma bebida completamente diferente das cervejas que eu tomava no Brasil, né? Eu gostei. Gostei, inclusive, desse aroma mais amargo, né? Que aqui eu não experimentava isso aqui no Brasil. E o fato delas serem um pouquinho mais encorpadas, um pouquinho mais... com mais sabor, inclusive, eu gostei. E ir na Alemanha, claro que os caras bebem também de encher a cara.
Mas é cultural, então você não necessariamente precisa beber pra encher na cara. Você toma uma taça conversando, né? E sempre tem quem tá tomando mais... Tipo, aqui no Brasil eu percebia que a cerveja não era tão gostosa e as pessoas tomavam mais, tipo, como se fosse uma coisa pra encher a cara social, mesmo, né? Porque não tem, tipo, vou ficar apreciando aqui, vou ficar apreciando essa cerveja popular, né? Não é citar marcas aqui porque eu não quero me indispor. Sim, claro. Mas enfim, não vejo isso. Eu vejo que a prática, né, da bebida era diferente lá. E aí comecei a gostar muito, né? Gostar dessa coisa de sentar, boteco, conversar, beber. Tem toda uma coisa cultural de hábitos ao redor da cerveja que ela sela amizades, né? Ela sela momentos. Muito mais do que só o drink. Claro, isso em todo lugar. Mas quando você tem um drink que, além de tudo, é prazeroso, né? Aí o movimento fica ainda mais... O momento que você está selando e tal, fica ainda mais especial. Isso daí você tá falando de quando? De 92, 93? Por aí. É isso. Exatamente. Ou então já tem bastante tempo nessa estrada lopulada e malteada. Então assim, e quando... A minha experiência de beber fora, aqui no Brasil, né, antes, quando moleque, não era tanta cerveja. É assim, vamos beber cerveja pra encher a cara? Vamos, mas é muito melhor pegar uma garrafa PET, encher de pinga, colocar tangue, sabe assim? Aquelas misturas que o moleque faz, né? Tomar aqueles vinhos Vamos aí toma de golão, fica bêbado e sai chutando as coisas na rua, né? Tipo, que era uma brincadeira divertida também. Mas o beber não tinha tanto a ver com o prazer de beber, né? Tinha mais a ver com ser moleque mesmo e sair fazendo merda. Vocês nunca pensaram, eu digo Angra, vocês nunca pensaram em fazer uma cerveja com ou o rótulo comemorativo do Angra ou até mesmo desenvolver uma receita, né? Na verdade, tem várias cervejas do Angra. Eu tava aqui, Danilo tirou o gole do meu copo aqui, meu irmão. Eu queria saber isso, cadê a cerveja do Angra? Que tô ligado que tem a cerveja do Angel's Cry, do Holy Land. Sim. Rolou uma cerveja comemorativa dos 25 anos, né? Sim. E essas cervejas foram para onde? Quem fez essa cerveja? Conta um pouco dessa história aí. Cara, essa cerveja era produzida pela Magnus Beer, um cara muito legal. A cerveja era muito boa, muito gostosa mesmo. Então a Angel's Cry, ela era uma Red Ale, né? Ela era uma Red Ale porque a capa do Angel's Cry é vermelha e tal. Fizemos uma Red Ale muito boa. O grão era mais tostado, né? Eu não sou o cara mais fã do mundo de grão, assim, muito tostado, cerveja mais escura, que é a coisa meio com sabor meio de café. Não são também as minhas favoritas. Escola é alemã, pelo que eu tô sacando, você curte a escola alemã pra caramba. Eu sou tradicional, sou mais tradicional. Mas as belgas também são maravilhosas, né? Eu gosto de cerveja de maneira geral. Mas enfim, a gente fez essa aí do Angel's Cry, fizemos a do Holy Land, né? Que era uma... Cara, como era o nome? Era Bavarian Lager, uma coisa assim. Da Holy Land, se eu não me engano, é uma Bohemia Pilsner. Exato, Bohemian Pilsner. Eu falei Bavarian Lager, olha só. Mas então, aí foi interrompido, porque o cara também não se desentendeu com o antigo empresário. Eu até queria conversar com esse cara de novo, porque ele fazia uma cerveja tão legal, fazia com maior vontade. O rótulo, nós escrevemos eu escrevi umas palavras legais assim dentro do rótulo para aumentar a experiência, né? Poxa, cara. E eram ótimas as cervejas. E foram interrompidas por questões comerciais, porque ele não tinha muita distribuição, não se encontrava em nenhum lugar, né? E foi uma frustração de expectativas de ambos os lados. De ambos os lados, porque ele esperava que a gente ajudasse ele a distribuir essas cervejas, mas a gente não é distribuidor, né? Claro, sim. E a gente esperava que ele distribuísse as nossas cervejas, colocasse nos lugares, né? Mas em termos assim de qualidade do produto, isso aí sempre foi muito, muito boa, muito, muito impecável. Não sei nem a quantas anda a Magnus Beer, mas forte abraço, porque sempre foi muito legal. Eu gostava muito do fato de ter uma cerveja esses mundos se comunicam de uma forma muito honesta, né, cara? Cerveja e a música. Eu e Danilo é músico profissional, cara, maravilhoso, talentosíssimo. Eu sou um entusiasta. Eu sou um cara da comunicação, mas que a gente casou forças aqui pra jogar um pouco de arte dentro do copo, né? E buscar do copo as expressões musicais, que a cada gole que a gente tem sensações diversas e os públicos, eles se comunicam, né? Muitas das vezes o público da música, ele conhece uma cerveja através da própria cerveja da banda mesmo. Já conhecemos histórias assim.
E o contrário também, né? A galera da cerveja conhece o músico, conhece expressões musicais através de um rótulo, desse intercâmbio, né? Sim. Muito interessante, cara. Eu tenho meu total apoio e eu tô muito ansioso, na verdade, porque eu não consegui provar nenhuma das cervejas do Angra. Tentei comprar algumas vezes uns anos atrás e não consegui, infelizmente, por falta de oportunidade mesmo. E ficou um vazio em minha alma, cara. Eu confesso que eu gosto muito de cerveja de banda, eu tenho consumir, o que pinta no meu caminho, eu consumo, né? Na geladeira agora tem uma da Velas Virgens. Então você faz o seguinte, você me manda o seu endereço, eu te mando umas. Eu ainda tenho, elas já passaram a validade. Eu já testei, né? Abri fora da validade. Algumas ainda estão boas, outras realmente ainda não estão mais, porque são artesanais mesmo. Mas eu te mando pra você colecionar, pra você guardar aí. Pô, que legal. Tô feliz agora. Passa a palavra pro Danilo Soares depois dessa. Manda pro Danilo também. Mandou pro Gleicinho, eu tô aqui, eu tomo junto com ele, tá tranquilo. Obrigado. Tá bom. De coração. Beba menos, beba melhor. Mas vamos lá. Eu queria te perguntar agora, mudando um pouco de assunto. Mudando não, porque uma coisa que o Gleice sempre fala, e eu concordo plenamente, o mestre cervejeiro, ele tem que ter sensibilidade, né? Uma sensibilidade artística para poder compor a sua receita, né, fazer a sua cerveja com todo cuidado, desde a sanitização, os insumos e tudo, né? O processo de fazer uma cerveja é muito complexo, muito bem elaborado. E eu queria te perguntar, como é que é a busca, a sua busca por valores, como paz interior, bom interrelacionamentos, autoconhecimento, isso tudo pode colaborar para uma produção artística, né, voltada para um público amplo. Vamos lá. Cara, muitas vezes eu fui perguntado sobre da onde vem a inspiração, né, na minha vida. E eu falo que a inspiração vem da vida, vem justamente, quer dizer, inspiração para minha música, né? E a inspiração vem da vida, vem do que você vive, né? Então vem justamente o meu trabalho é justamente comunicar, né, através da música, através dos meus textos que estão nas músicas também, comunicar a minha visão sobre o meu ambiente ao meu redor, as pessoas e tal, tudo que eu vivo, as minhas impressões, as minhas conclusões, né? E então, assim, parte de interrelacionamento é muito importante para mim, na verdade, né? É parte do meu trabalho, porque se eu me proponho a fazer músicas que são resultado disso, né? Prezar por isso é a primeira coisa, né? Pode crer. Autoconhecimento também, que é tipo, para falar do sentimento comum, eu preciso ter uma empatia com o outro e também saber identificar em mim, né, meus limites, minhas qualidades, uma autoavaliação constante para encontrar aquele caminho que, assim, que o outro vai se identificar com o que eu falo, mas é a minha verdade também, né? E esse é o grande desafio de um artista. Não posso falar só de mim, que a pessoa vai falar, pô, mas tudo bem, você está falando de você, mas eu não sinto uma identificação. E eu posso criar uma identificação com o público, mas aquilo não necessariamente ser uma verdade minha. Eu posso ter lido um estudo de marketing que aquele estilo agora tem bastante aderência, vamos dizer, vai no público. Tem gente que trabalha assim, né? Você molda ideias de outros as tuas ideias, né? Eu trabalho com a identificação, coisas que são muito verdade para mim e que eu acredito que são comuns entre as pessoas, né? E também uma coisa que eu acho muito interessante, cara, principalmente o disco que me abriu a mente para isso foi o Temple of Shadows. Que legal. Sobre o exercício de fé, alguns questionamentos. Eu fui criado, eu vim de um lar evangélico bem tradicional, e esse disco eu lembro que as letras abriram muito a minha mente pra isso. Falei, mano, que legal, mano, essa história que ficou muito doida. E como é que é esse exercício de fé, esse desprendimento de, vamos dizer assim, de tradições, liturgias, poder criar histórias tão fabulosas, assim, como o próprio Temple of Shadows, que tem letras maravilhosas. Bom, o questionamento filosófico, religioso, teológico e tal, isso sempre esteve presente, não só na minha música, na minha vida, muito antes até de eu me tornar músico. Muito criança, eu estudei a vida inteira em colégio de freira, né? E muito criança eu desejei ser padre, né? E aquilo foi uma coisa assim que eu queria ser padre porque
Eu tinha aula de catequese e tal com um padre que dizia que ser um padre era um chamado, né? É um chamado que vem de dentro, você ouve. E eu, muito novo, ouvi um suposto chamado, né? E isso permaneceu, mas gerou uma certa confusão quando, por exemplo, eu ganhei um disco do Iron Maiden, né? O The Number of the Beast. Eu ganhei de aniversário um vinil, né? E aquela capa me impressionou, e a música também. Eu fiquei completamente envolvido naquilo. E falando, putz, mas difícil ser padre, né? Sendo uma pessoa tão fascinada, né? Eu pensei, pô, mas eu sou muito fascinado por isso aqui. Como que não tinha o Fábio de Mello ainda, né? Não tinha... Pois é, não existia ainda essa mentalidade mais aberta, mais liberal dentro do universo católico, que era o que eu fazia parte, né? Acho que até o universo evangélico já era mais liberal do que o católico, que é um pouquinho mais dogmático em muitos aspectos. Mas, no fim das contas, o chamado permaneceu. E eu queria ser músico, então passei a decidir por ser músico. E aí eu entendi que o chamado era comunicar minha visão sobre a espiritualidade, né? Não é nem só sobre a religião, porque a religião ela é limitante de certa forma, é sempre muito uma perspectiva exatamente dentro da espiritualidade, né? Então, fazer um chamado para a espiritualidade, mas dentro do que seria o mundo ordinário, o mundo comum, o mundo do heavy metal, o mundo mundano mesmo, né? Ou seja, um pagão, né? Dando luz na escuridão. Mais ou menos isso é o que eu imaginava. Mudando o assunto completamente, mas você tem feito agora o Bending Coaching, né? Tem o menino do Backing Vocals, gente fina lá, o Felipe, né? Parece que tá fazendo um Bending Coaching com você. Como é que é esse processo de mentoria, né, para bandas? Você acompanha desde o início, desde a pré-produção, da composição, até entregar masterizado ou não? Como é que é? Não, a verdade é assim, tem diferentes módulos, né? Eu tenho uma linha de dicas que eu posso dar para essa pessoa. Então é um compêndio de dicas, um checklist, que isso vale para qualquer um, né, que entrar em contato. Tem um segundo módulo, que é uma mentoria em grupo, tá? São vários artistas, várias bandas que vão estar lá ouvindo o que eu tenho para dizer e sanando algumas dúvidas. E o terceiro módulo seria uma consultoria individualizada, praticada diretamente para aquela banda. E nesse caso da consultoria individualizada, eu também tenho diferentes modelos de trabalho. Por quê? Algumas querem que eu ajude na composição, outras querem que eu ajude instituindo um modelo de negócio que funcione para os caras, outros querem só, por exemplo, que eu acompanhe uma produção, entendeu? E aí eu acho que nessa assessoria individualizada são diferentes demandas, diferentes necessidades mesmo. Então, por exemplo, o Magi, né? É uma banda de Belo Horizonte, o Magi, e eles têm um trabalho que era power metal utilizando como fala, temas da história do Egito, tá? Porque um dos fundadores da banda, ele é um professor de história, fascinado com a história do Egito e tal, e eles tinham essa coisa. Aí eu falei, bom, então tá, imagina um cara que tá fazendo um power metal, uma banda brasileira, né? Fazendo um power metal, que era uma coisa meio anglo-saxônica, né? E contando histórias do Egito, né? Então nós temos um triângulo enorme de diferentes culturas aí, né? Como que nós vamos comunicar isso e justificar isso de maneira que pareça muito natural, muito coerente, né? E aí a gente foi trabalhando isso até chegar num slogan, né? Porque o Magi... e o nome também, eu falei, pô, mas que nome é esse e tal? Que nome diferente, difícil de associar com qualquer outra coisa, né? Aí esse camarada, que é um dos líderes da banda, que é professor de história, falou, Magi era o povo que é um povo guerreiro que
que como fala, chegou a defender o faraó num determinado momento e tal, né? Então ele era conhecido por ser um povo muito bravo, guerreiro. Aí eu falei, bom, tá aí. Power Metal é muito essa coisa do heroísmo, né? De você ser um povo guerreiro. E vocês são brasileiros, que é um povo guerreiro. Ser brasileiro, né? Já tem essa coisa da garra, da povo guerreiro. Então aí eu criei esse slogan para eles. Medjay, povo guerreiro. Junta essas três coisas, né? Juntando, justificando, né? Um cara do Brasil fazendo um estilo anglo-saxônico, contando histórias do Egito. E hoje, quando eles vão lá, Medjay, povo guerreiro, nós somos povo guerreiro, o cara não precisa falar que ele é do Egito, ele não precisa falar que ele é do Power Metal. Ele é brasileiro, já é suficiente para dizer que ele é povo guerreiro, entendeu? Então esse tipo de síntese, né? Porque às vezes você precisa mesmo de algo que uma síntese que justifique uma ideia que precisa de muitas linhas para ser explicada, né? Essas ideias que precisam de muitas linhas para ser explicadas, você numa síntese você mata. E aí nós escrevemos, por exemplo, o release, a biografia. Eu falei, vamos escrever a bibliografia da Wikipédia. Se você vai para a Wikipédia, tem 4 linhas sobre aquela banda. Pode ser o Iron Maiden. Você chega na Wikipédia, banda inglesa formada por Steve Harris nos anos, sei lá, blá, 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 temas de história, teve seu auge, acabou. São 4 linhas, né? Como seriam essas 4 linhas da sua banda? Aí eu converso com essas bandas. Como seriam essas 4 linhas que justificam, que explicam a sua banda, por exemplo, na Wikipédia? E a gente fica conversando sobre isso, debatendo sobre isso, porque dependendo do que você escreve, você é só mais uma banda. Qual o diferencial dessa tua banda, entendeu? Aonde você vai despertar minha curiosidade para eu ouvir você e não, sei lá, as outras centenas que estão propondo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é sempre muito difícil você se diferenciar nesse mercado. E no caso do rock, né, não é só o rock que eu atendo, tá? Eu converso com todos os estilos, mas no caso do rock o público é muito criterioso, muito crítico, porque eles não querem nada muito diferente e nem nada muito igual. Meus amigos, eu vi um pessoal aí fazendo análise de marcas de cerveja, eu resolvi fazer também a minha análise aqui, vamos dar uma conferida. Essa aí é boa, boa também. Opa, show de bola. Essa aí nós tomamos, se tiver. Com certeza. Boa. Boa. Muito boa, muito boa. Boa, é boa. Muito boa também. Tá ótima. Já sabe, né? Já sabe. Boa. Boa. Essa eu bebo quente, de tão boa que é. Então é isso aí, meus amigos. Uma análise aprofundada, técnica, científica de alguns rótulos de cerveja, tá? Espero que tenham gostado. Em breve aí, quem sabe, a gente lança uma segunda edição. Valeu. Ilógico. Voltando a falar de cerveja, mas mantendo no mesmo tema, agora me recuperei aqui, porque eu tô falando Rafael Bittencourt, fico emocionado, que logicamente. Bom, que bom. É o cara, mas uma coisa que eu vi, inclusive, no vídeo seu falando sobre os 22 anos de Lisbon, e aqui eu achei uma frase, e eu sempre tento fazer paralelos da arte com a cerveja em todos os momentos, seja no cinema, na música. E você falou uma parada que o que importa é uma visão extraordinária de uma realidade simples. E é isso que o cervejeiro faz, cara, porque o cervejeiro ele tem a água, ele tem o malte, tem o lúpulo. De repente você tem os mesmos insumos dados para 2 cervejeiros diferentes, e um vai fazer uma cerveja porcaria e outro vai fazer uma obra de arte. Porque alinhando, fechando esse momento dos valores internos e dessas colaborações da nossa própria psique, da nossa própria observância do mundo, sim, tá na nossa mão, tá no nosso olhar, né? E eu acho que você é um cara que transparece muito isso. Você transparece uma observância do mundo muito bonita, muito artística por si só. A gente tem muito orgulho de ter um músico, de um profissional da arte como você, porque a gente entendeu, cara, tem um tempo que a gente entendeu o que você falou, por exemplo, nesse vídeo de Lisbon. Né, de observar a situação, de repente, de uma mendiga ali, de uma situação simples pra caramba, que, virou, por exemplo, essa faixa, que é uma obra de arte. E eu queria só falar isso, pra ficar bem com a minha consciência. Poxa, Gleison. Obrigado. E o que você acha disso, cara? Dessa questão da apreciação do mundo mesmo, degustar o mundo e acabar produzindo uma coisa que é singular.
Eu acho que, claro, a cerveja, imagina, existe... Putz, eu acho que existem... é datado, ela é mais antiga que o vinho, eu ouvi falar, né? Os documentos, né, da existência dela, né? É um dos primeiros fermentados, bebidas alcoólicas fermentadas que existem. Começou lá com o Sumério, acho que tem 3.000 anos, aí cada estudo que passa aumenta a datação da Já descobriram cerveja. Coisas aí de 10 mil anos. Cara, cada vez vai mais. Daqui a pouco é o Big Bang e tá rolando Tá cerveja lá, no Big Bang. Então, cara, eu acho assim, você reinventar algo que já é tão tradicional, né? É sempre um desafio. E tá dentro daquele escopo, tipo, não pode nem ser muito diferente, nem igual, nem muito comum, né? Ao que você já conhece, para surpreender, né? Porque entre a surpresa e o desapontamento é uma linha muito pequena, né? A boa surpresa e o desapontamento também é uma linha tênue que divide. E então, em fazer arte, em instruir bandas, fazer músicas, fazer cerveja, essa sensibilidade, né, e a técnica unidas, elas são importantíssimas. E a visão de mundo, que nem você falou, né? O cara, ele tem que ter ali no paladar, ele está buscando algo, né? Se o cara não está buscando algo, ele está simplesmente seguindo uma receita, e aí quando fica pronto, nem ele sabe se ele chegou, né, no que ele queria, é complicado, porque o termômetro, o crivo, né, o padrão, quem dá é quem está conduzindo a obra, né? Então, isso é a visão, né? O crivo que o cara tem na cerveja ou na arte é a visão que ele tem. Por exemplo, né? Se a gente falou dos Sumérios. Lá nos Sumérios, provavelmente já existia poesia, ou pelo menos a escrita estética, né? Uma escrita que não era nem para documentar um evento, né? Não era nem uma escrita que era para enaltecer o espírito religioso, mas devia ter uma escrita que é estética, ou para contar uma história, ou para contar um sonho, ou para contar uma fantasia, algo que nem existe, né? Não sei se isso existe, mas supondo que a poesia já existisse, né? Você vai falar, porra, a poesia existe há 5.000 anos, sei lá quanto. Tá, mas para hoje você se tocar com uma poesia nova, ela também precisa ser reinventada o tempo inteiro, né? Sim. Entendeu? Então, beleza, poesia existe há milhares de anos, mas se eu for escrever uma poesia agora, não posso pegar uma receita, né? Eu preciso, claro, ter um repertório, né, para entender o que é a linguagem que eu estou falando, mas trazer algo de novo dentro desse universo. Então, demanda, primeiro de tudo, dessa visão extraordinária do que é simples. Por que do que é simples? Porque é o que está ao nosso redor. Se você está esperando um evento muito extraordinário para daí escrever sobre algo, esse evento pode nunca acontecer. Até porque você pode estar esperando tanto que seja extraordinário que você nunca consiga ver, né, o extraordinário ao seu redor. E ao longo do tempo, né, a gente observa o trabalho do Angra, essa vastidão de músicas maravilhosas, que me faz lembrar uma entrevista que eu vi do Yamandu, no surgimento da internet, do YouTube, na verdade, né? Eu ouvi uma entrevista do Yamandu que o Yamandu falava que, quando começou esse negócio do YouTube, no público dele começou a aparecer gente com camisa do Iron Maiden, camisa de banda, camisa do Megadeth, camisa do Metallica. Que legal. E a galera começou a procurá-lo depois do show pra dizer que conheceu Jaco do Bandolim, e vários outros músicos brasileiros através dele, por causa do YouTube. Sim. E a galera ia com camisa de banda. E eu acho muito legal, porque quando eu conheci o Angra, por exemplo, lá em 99, meu grande amigo Rafael Carvalho, seu xará, me apresentou, queria mandar um abraço pra ele. Ele me apresentou o Angra, né? E eu tava ali começando o segundo grau. E, criado no Rio de Janeiro, né, cara? Toda aquela coisa do samba, do pagode, do funk carioca, das duplas de MCs. E eu achava que o rock era só a pauleira. Tipo, moleque, 14 anos, né? E quando eu ouvi o Angra, eu lembro de ter ouvido... O primeiro trabalho que eu tive contato foi Carry On, ok? Fritou a cabeça, mas o primeiro trabalho que eu prestei atenção foi o Fireworks com a faixa Gentle Change.
Olha que Porque legal. foi a primeira vez que eu ouvi, tipo, piano, né? Que eu prestei atenção num instrumento que é... Pô, depois a gente mora em Minas Gerais hoje, depois Wagner Tiso virou uma grande referência. O Clube da Esquina, Danilão Clube do coração. total Clube da Esquina. Mas naquela época, eu não ouvia nada que tivesse piano. Então eu fui ouvir rock, pô, eu vi Carry On e depois ouvi o Fireworks. E quando cheguei na Gentle Change, eu ouvi piano. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi piano e eu fiquei muito impactado, porque tem uma carga de brasilidade naquilo como um todo. Sim. Que vocês acabaram me apresentando muita coisa da música brasileira, que era o momento, inclusive, que eu tava estudando folclore na escola, fazendo teatro. Então, Poxa. naquele momento, cara, eu conheci, tipo, Chico Science, Sepultura, e conheci o Angra fazendo uma tríade, assim, que é aquela música muito importante pra mim, e não é pelo rock. Apesar de ser o rock, a gente entendeu o rock como uma coisa mais gringa. Eu entendi o rock, através de vocês com a Gentle Change, como uma coisa muito brasileira, principalmente naquele solo do André, né? De piano, cara. E vocês sempre fizeram isso. E no Bittencourt Project, que é, pô, seu trabalho solo e tal, você traz uma coisa menos acelerada, menos, né, estereotipada do heavy metal. E eu queria saber, cara, como é que é trabalhar com o Wellington Sancho, com o Ney Medeiros, com o Fernando Nunes, Marcelo Cardoso e com a Amon Lima, da família Lima, fazendo violino. E vocês trazem referências diversas, tanto do country, do tango, da música brasileira e uma pitada de rock and roll, de hard rock. Enfim, que pergunta longa, hein? Mas, porra, fala aí. Cara, é o seguinte, que legal que você conheceu a música brasileira de certa forma, né, através do Angra. Eu fico feliz, porque foi indireta, né, o acesso, mas muito honesto, porque especialmente na primeira formação do Angra, a gente tinha essa coisa de realmente gostar de música brasileira, né? O André sempre gostou muito de música brasileira, o Kiko também até hoje, eu muito até hoje. Eu ouço muito música brasileira todos os dias, né? Mesmo, é assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais ouço. E que bom que isso aconteceu com você. Legal. Porque daí eu imagino que aconteceu também com outras pessoas. Cara, e o Bittencourt Project, que você citou aí no final da pergunta, né, do final dessa sua pergunta tão longa. Poxa, amigo, pergunta de não me bate, não me bate. O Bittencourt Project, ele é o que eu faço assim, realmente com o maior prazer do mundo, sabe? Quando eu comecei em 2008, eu fiz porque eu precisava fazer, não tinha nenhuma pretensão comercial e eu precisava. E a ideia justamente é misturar os estilos que eu gosto de ouvir, sabe? Aqueles que fazem parte de mim. Uma vez eu fui perguntado assim, lançamento de um disco, tava lá imprensa e tava os fãs também, né? Perguntavam o que eu ouvia. Aí eu comecei a falar João Bosco, Caetano Veloso, Marisa Monte, sei lá, Alcione. E alguns ficaram chocados, né? Caraca. Aí eu falei, mas pera um pouquinho, o disco tá dizendo, o Angra tá dizendo que mistura música brasileira. Você acha que eu misturo brasileira porque eu misturo música brasileira por quê? Por oportunismo? Se eu misturo é porque eu gosto, faz parte de mim. Legal, cara. Eu não estaria fazendo isso se não fosse. Então, assim, eu não entendo por que ficaram tão chocados se sabem, né, que esse universo faz parte do nosso universo de inspiração. Agora, o fato é que muitas vezes o próprio roqueiro é um pouco fechado para conhecer, né, diferentes coisas. E isso é uma pena, porque a grande verdade é que o músico, de maneira geral, o músico brasileiro, se ele não adentra o universo da música brasileira, ele está comendo bola. Exatamente. Ele está comendo bola, porque a música brasileira é respeitada no mundo inteiro. E aí a natureza desse cara, a natureza musical desse cara nunca vai chegar ao máximo. Nunca vai chegar ao máximo, sabe por quê? É assim que funciona. Vamos dizer que um alemão se apaixone por samba. E aí ele tá lá na Alemanha ouvindo samba. O samba, ele é um pedacinho, ele é um pelinho, é um pedacinho, um pentelinho da cultura brasileira. Não é? É aquele pentelinho da cultura brasileira, não é tudo. Só que ele expressa com uma riqueza maravilhosa a cultura brasileira. Mas se o alemão pegar só isso, ele não vai entender como é que é você passar a tarde
comendo uma feijoada, os tipos de piada, os tipos da relação interpessoal das pessoas aqui, como é que é viver aqui. O samba explica tudo isso, né? E aí o que acontece? O cara vai viver um pedaço. O rock é a mesma coisa. O rock está pegando um pentelinho da cultura do cara, só que você não está vivenciando de fato a cultura, entendeu? E o cara que desperdiça essa vivência, porque a cultura brasileira basicamente é a vivência dele. Se ele está no Brasil, não vem me dizer que ele está vivendo. Não sei que o cara vive numa bolha, né? O cara vive no Brasil, mas o cara é o filho do embaixador americano que só fica lá dentro da embaixada e estuda numa escola americana. Não é dele que eu tô falando, né? O brasileiro, a vivência dele é a cultura brasileira. Quarta e sábado tem feijoada, tem jogo, tem novela, tem isso, tem aquilo, tem o funk, tem isso aqui, tem a mãe, tem um monte de coisa que caracteriza essa nossa cultura, né? Hoje em dia, uma coisa muito típica também é essa polaridade, as pessoas são divididas politicamente. Cara, nossa, hoje é o que mais representa o Brasil. Mas é isso aí, cara. Vai fazer o quê? Então é ali que você bebe, né? Sim. É desse universo que você bebe. É ali que tá a sua essência. Não adianta você falar assim, eu vou aprender todas as bandas de rock do mundo, eu sei tocar todas do AC/DC, do Van Halen, do Dream Theater, e agora eu vou fazer a minha própria música e deixar a minha vivência de lado. Aí, fica superficial, né? Porque o cara do Dream Theater, ele viveu tudo aquilo. Você não. É por isso que eu acredito que, assim, a minha verdade, ela não tá inteira no Dream Theater. Eu sou apaixonado, vamos dizer, por Rush. Sou apaixonado por Rush. Então, esse meu amor por Rush, ele é genuíno, né? Meu amor por rock, em geral, é genuíno. Mas minha vivência é aqui no Brasil, cara. Aqui no Brasil, onde algumas coisas parecem distantes pra caramba, né? Da realidade dessas outras bandas que também fazem rock. Então eu tenho que misturar isso, né? Não é nem um nem outro. É cara, mistura. e assim, não querendo rasgar seda, mas já rasgando, eu queria falar um pouco do teu timbre vocal, mano. Eu acho muito foda. Você tem uma identidade vocal muito forte. Eu lembro que a primeira vez que eu te vi cantando foi no show do Angra, na turnê do Aurora Consoliders. No Canecão, lá no Rio de Janeiro. E aí, eu, moleque, aí, no final do show vocês faziam troca-troca, né? De instrumento e tal. E aí eu vi você cantando, eu falei, mano, a voz do Rafael é bonita. Eu tava com uma menina que tava namorando, aí eu falei, cara, a voz do Rafael é muito bonita, velho. Você tem uma textura vocal muito bonita. Que legal. E eu achei isso muito foda no Bitter Project, porque isso deu uma personalidade muito forte. Não soa como Angra. A gente sente elementos, é claro, não tem como, porque são tuas composições também, mas não soa como Angra, somam realmente um projeto muito... uma personalidade muito forte. Pô, fantástico. Então, só essa observação aí. Pra mim é muito importante num projeto paralelo que eu não crie uma competição com a minha própria banda. Né? Tem alguns caras que, mesmo estando no Angra, tinham bandas com estilos muito semelhantes, né? Como se estivessem brigando por uma parte do público, sabe? Do Angra, pra dizer, eu também sei fazer esse som meio angral, né? Meio angrístico. Fala, bicho, se eu tenho uma música meio Angra, eu gravo no Angra, né? Mas, enfim, eu não quero. E aí eu tenho muitas coisas. Eu tenho escrito muita música aqui. Inclusive, eu escrevi um samba mesmo, sabe? Então, aproveitando um gancho, cara, aproveitando esse gancho, vou fazer uma pergunta que estava até fora da pauta aqui, mas é uma curiosidade minha. E como você citou a questão do samba, eu queria primeiro entender um pouquinho como é que foi trabalhar com o Milton Nascimento lá na Late Redemption. Né, porque a gente até arrepiei aqui, cara. Eu ia perguntar isso, mas eu fiquei com medo do tempo. Irmão, falar de Milton Nascimento veio uma entidade na hora aqui, cara. É muita energia, cara. A gente tá aqui em BH, né, do lado do Mineirão. E, Milton e o Clube da Esquina Danilo que me apresentou o Clube da Esquina, né? Eu conheci os nomes, mas eu tava escutando tantas outras coisas durante toda a minha vida, perdendo tanto tempo, com exceção do Angra, que eu não conseguia, cara. É porque é maturidade, né? Maturidade musical, maturidade de consumir coisas. Eu não conseguia entender ainda a beleza que tá no Lô Borges, no Beto Guedes. E só fui entender depois que me mudei pra Belo Horizonte. E aqui a gente tá na seara dos caras, né? Sim. E eu queria entender como é que foi trabalhar com o Milton Nascimento e se você tem vontade de trabalhar, de fazer gravações, independente se vai ser lançado com Bitter Project, como Angra, mas da música brasileira sem muita carga do rock and roll. Cara, eu cada vez mais, né? Ou seja, cada ano que passa,
os estilos que eu ouço no dia a dia são mais tranquilos, né? Eu gosto de rock extremo de vez em quando. Não ouço muito power metal nem metal melódico. Eu ouço mais o metal progressivo e mais o metal mais extremo, mais death metal e tal. Mas gravar com o Milton... Bom, esses caras aí, o Clube da Esquina, a importância dele mundial, cara, assim, pra quem não sabe, né, vá se informar, porque é um negócio importantíssimo. Se você pega o Pat Metheny, vários outros guitarristas que se inspiram em Toninho Horta e, todos os caras daí de Minas, que são referência mundial, né? Então, esse é um negócio muito importante. O Kiko também, a gente sempre curtiu muito a questão vários estilos do Brasil, né? E o Clube da Esquina em especial, porque é um tipo de música que não dá nem pra chamar de MPB, né? É uma música super universal, né? A música feita em Minas é uma música super, super universal. Uma música que, o A-ha foi se inspirar no Milton Nascimento, Duran Duran, não sei, na época dos anos 80. Enfim. Tô lá eu no Rio de Janeiro, no estúdio que o Milton indicou, porque era lá que ele queria gravar. Nós fomos pro Rio e foi eu e o Edu, na verdade. E chegou lá, o estúdio muito bonito e tal, o estúdio onde os caras gravam algumas coisas da Rede Globo e tal. Tava o Milton, muito simpático, muito solícito. E o produtor, o técnico de som do estúdio, ele falou o seguinte, ele falou, meu pai acabou de ir pro hospital, eu vou ter que ir lá. E você sabe operar o Pro Tools? Eu falei, sei, né? Você pode produzir a voz do Milton? Eu falei, posso. Bom, de repente eu tô sentado na frente de um Pro Tools, né? O Milton Nascimento na casinha ali, né? Como que fala? No estúdio lá. No aquário ali. Microfone tal. E a gente começa, eu tô com as coisas tudo meio pronto. Eu falei, vou deixar pronto pra você. O cara armou uma sessão e tal. E tô lá eu produzindo Milton, né? Cara, foi uma sensação tão esquisita. Eu não queria aqui. Eu queria... Eu me senti super especial. Falei, eu tô aqui, cara. Subi na vida, né? Me dei bem. Tô num estúdio, né? O estúdio aqui onde os caras gravam as coisas da Rede Globo. E eu tô operando Pro Tools. Tô operando Pro Tools pro Milton Nascimento cantar. Só que aí o Milton canta e você tem que orientar, né? E assim, cara, a grande verdade é que você tem que direcionar, né, a pessoa. Qualquer artista, ninguém sai fazendo tudo de primeira, né? Ele tava ainda testando melodia, testando como encaixar a letra, testando a maneira de colocar a voz, né? E eu precisava simplesmente fazer o que todo produtor faz, né? Que é pedir pro cara repetir. E, cara, eu ficava tão sem jeito de pedir pra ele repetir, sabe? Nossa, imagina. Eu fiquei com muita gente, tipo, ele perguntava, tá bom? Eu falei, bom, tá, porque eu não quero nunca mais sair desse estúdio, eu quero ficar produzindo você pro resto da minha vida, né? Bom em termos de... Tô me divertindo, tô adorando. Mas a gente precisa ter o crivo, né, de falar, repete, olha, tal palavra, não tá, a afinação não ficou legal, vamos esticar um pouquinho mais essa palavra, respira nessa frase, não respira antes, sabe? E esse trabalho foi um dos mais difíceis para mim, de chegar e interferir, vamos dizer assim, né, na interpretação de um... Mas assim, na hora que o cara tá fazendo... E eu tenho uma visão da minha música, como ela tem que soar no fim, né? Então, putz, e pra mim isso é importantíssimo. Então eu tinha que falar, né? Porque senão não ia ficar legal pra mim, né? Então, cara, nossa, foi tão desconfortável ter que dizer pro Milton essas coisas, que eu suei frio. Eu suei. Eu saí, eu tava com dor no pescoço, dor no ombro, de tensão que eu passei, cara. O Danilo tem uma história também pra contar do Naná Vasconcelos, né? Do César Santos. Do César Santos. Conta essa história aqui, vamos compartilhar essa história aqui. Não, é porque eu também fiz aula com um produtor musical aqui de Belo Horizonte, César Santos, não sei se você conhece, mas o César também trabalhou com o Milton, trabalhou com diversos nomes aí do mainstream brasileiro. E com o Naná, ele foi gravar o DVD ao vivo do Naná. Olha. E aí, o Naná não queria a gravação. Não queria o quê? Não queria. Ia ser a gravação do DVD dele, mas ele não queria que gravasse ao vivo. Ué, queria que fosse... E aí ferrou, ninguém conseguia botar na cabeça dele que tinha que gravar o negócio ao vivo. Aí o César teve uma sensibilidade, um tato de conseguir se aproximar dele. E o Naná, ele tinha um lance meio autista, ele ficava no tapetinho dele, se balançando, sentado de cócoras ali,
num transe sozinho. Ninguém podia entrar naquele tapete dele. E aí o César ficou olhando ele de longe, fazendo um contato visual, parecia que tava fazendo contato com um bicho, né, cara? E aí ele começou a fazer o mesmo trejeito, os mesmos movimentos, e foi devagarzinho e tal, sentou no tapete e o Naná não falou nada. E ele ficou ali, naquele transe junto com o Naná e tal, e aí ele virou pro Naná e falou, olha, se você quiser eu não gravo. Aí o Naná olhou pra ele, depois de uns 5 minutos, pode gravar, mas eu não quero esse microfone chique aqui não. Pois é, cara, ele é roots, né? Ele era roots e era uma coisa meio espiritual a performance dele, realmente, né? Esses caras não são da Terra, vocês não são da Terra não, cara. Vocês, o César Santos, pelo amor de Deus. O César Santos me falou que numa sessão do Milton Nascimento com o Naná, eles falavam uma língua própria. Ninguém sabia o que eles estavam falando. Existia um idioma deles. Ah, fala sério, bicho. Quando for guardar garrafa de cerveja na geladeira, guarda em pé, não guarda deitada. Faz mal pra cerveja. Então, pessoal, agora o nosso amigo Bento do Lamas BH vai trazer uma dica muito massa aí. Então fique agora com Dicas da Casa. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa. Prost vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje no Dicas da Casa a gente vai falar um pouco sobre o conhecimento cervejeiro. É importante buscar conhecimento, busque conhecimento. A cerveja tem milhares de anos, tem uma cultura milenar e tem muita informação, tem muita coisa. Na internet, principalmente, a gente tem muito material sobre cerveja. É claro que tem coisas que não são aproveitáveis, tem coisas que não são legais, mas busque pessoas que são referência no mercado, busque pessoas em quem você confia, em quem o mercado confia. E, como qualquer assunto, né, é importante você estudar, você se dedicar naquilo que você interessa. Se você quer produzir cerveja, se você quer ser sommelier, se você quer gestão ou até mesmo simplesmente apreciar o líquido sagrado. Eu vou indicar aqui alguns livros que são bastante interessantes, que são muito bons para quem quer conhecer um pouco mais de cerveja. Então, primeiro, A Mesa do Mestre Cervejeiro é um livro fantástico para quem quer conhecer mais sobre degustação de cerveja, sobre harmonizações. O How to Brew é um livro fantástico sobre produção de cerveja, para você aprender a produzir cerveja. E um livro que foi lançado mais recentemente, que é muito completo, tem muita informação, que é o Guia Oxford da Cerveja. Vale a pena buscar esses livros, buscar esses conhecimentos e estudar e entender mais da degustação, entender mais da produção do que você quiser na cerveja. Beleza? Gostou da dica? Manda uma mensagem pra gente, críticas e ideias, o que você quiser. Segue a gente lá no Instagram, @BentoBiro, meu Instagram, @LamasBH, o Instagram do nosso apoiador. Tchau, obrigado. Dicas da Casa. Oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Pois é, Benton, mais uma vez, né, Danilo? Trazendo uma dica preciosa aí pro cervejeiro caseiro, pra galera que quer sentir a energia, aquela coisa maravilhosa de fazer cerveja em casa. Tem tanto programa, né, no GNT e várias outras plataformas de cozinha, de faça você mesmo sua cerveja, pô. Eu queria saber de você, Rafael, você já tentou fazer cerveja? Você já fez cerveja? Você já acompanhou alguma abraçagem? Não, já visitei algumas fábricas, né, mas nunca tentei, não acho que eu vou... Precisa de muita instrução, eu acho, né? Precisa de muita instrução e treino. e provavelmente, muitas vezes, até sair algo bom, deve sair muita coisa ruim. Mas não, prefiro já receber pronto. Adoro o fato de que hoje em dia, aqui no Brasil, temos inúmeros grandes produtores de cerveja artesanal. Já recebi até uma vez numa garrafinha de plástico, assim, de um amigo meu que fazia em casa, né? Ele fez da lavanderia dele uma cervejaria. E maravilhosa. Legal, a cerveja. Massa. Maravilhosa, né? Então, eu acho muito legal isso. Mas eu prefiro já receber pronto, confesso. Então fica o convite. A gente está articulando aí uma abraçagem coletiva no episódio da Cris Botarelli, a baixista do Far From Alaska. Olha. A gente falou de fazer uma salva de seriguela aí, né? De repente, quem sabe a gente organiza aí com os convidados do Hopcast pra fazer. E Lucas Estrela, guitarrista lá de Belém, já começou a fazer, cara. O cara comprou tudo. É comprou mesmo? o que vai.
levedura que fermenta 780 graus, comprou. Putz. Cara, que legal. Vamos fazer uma abraçagem virtual, a gente avisa. Tá bom. Vai ser muito legal. Eu quero ser a cobaia. O Adriano Daga também topou já, o Zeca Leme. Que legal. Cara, eu não posso dizer que eu vou ter o equipamento e que eu vou fazer, porque eu vou frustrar vocês no meio do caminho desistindo. Mas toda etapa de confecção de cerveja, de produção de cerveja, a parte do consumidor, do bebedor, ela é muito importante, cara. Exato. Porque a gente tá fazendo cerveja, né? O cervejeiro, ele faz cerveja, sommelier. não é pra ele beber sozinho. Então seja cobaia, assim, porque a cobaia, ela é muito importante, pô. Eu sou o jurado. Ela é vital, aliás. Eu vou ser o jurado. Isso, vai ser o sommelier. Eu vou ser Alcide Almeida. Vai levar 10 pau. A gente tá chegando aqui no momento saideira do Hopcast. Infelizmente, o papo tá muito gostoso, tá muito agregador. Mas agora chegou o momento da harmonização musical. E a gente queria que você harmonizasse aí uma música com uma cerveja. Qualquer cerveja de qualquer estilo, qualquer música também de qualquer estilo. Fica à vontade de fazer. Pode falar marca, pode ser uma, 2, 3, 10 harmonizações se você quiser. Cara, olha só. Como eu confessei aqui, eu sou um bebedor de IPA, né? Mas eu ouço todo tipo de música, né? Eu tenho aqui no meu playlist, é muito, muito variado. E então, muitas vezes, diferentes músicas, diferentes estilos, diferentes estados de espírito cabem com a IPA, tá? Então, acho que a IPA vai bem com Alcione, Peter Gabriel, Rush, Queen, vai bem com Marisa Monte, vai bem com Iron Maiden talvez não. Iron Maiden eu tomaria uma cerveja mais leve. Por quê? Apesar de ser uma banda de heavy metal. Porque o heavy metal às vezes a gente quer beber mais. Pro meu gosto, beber mais implica numa cerveja um pouquinho mais leve. Mas eu gosto de beber menos e assim, sempre. Sabe assim? Eu bebo devagar, tomo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, assim, a minha harmonização é essa. Peter Gabriel, as músicas que eu mais gosto com a cerveja que eu mais gosto. Seal. Eu gosto muito de Seal. As coisas que eu normalmente uso. Agora mesmo, hoje é sexta-feira. Sexta-noite já, né? Então, daqui a pouco eu vou ligar ali o meu playlist que tem Supertramp, Genesis, olha que legal. Alcione. Você tá na Inglaterra, então, vamos de IPA, né? Vai casar bem de mais uma IPA. Pronto. Com os sons ingleses. Pronto. Fechou. Então vamos escolher. Você falou o nome de um cara que eu sou muito fã, que é o Seal. Acho que o Seal, ele é, tipo, uma entidade também na Terra, cara. Então você harmoniza um Seal com uma IPA? Pronto, Seal com IPA. Então isso aí, sobe o som. Eu vou até falar uma música aqui. Posso falar a música? Claro, pô. Pode, claro. Então nós vamos pegar uma IPA da Prussia Beer. Não quero puxar o saco da patrocinadora do programa, mas é porque é realmente muito gostosa. E eu quero a música do Seal que chama When a Man Is Wrong. Beleza? Galera, nessa hora a gente sempre recomenda que se você não tiver cerveja em casa, amplia a sua imersão. Dá um pause, não tem problema, o podcast não vai sair correndo. Dá um pause, vai no supermercado ou liga no delivery e pede uma IPA. Abre o seu Spotify ou Deezer ou Tidal ou qualquer outra plataforma que você use de streaming. Bota essa música aí do Seal que o Rafa falou. Abre a cerveja, uma temperatura não precisa estar geladona não, amigo. Inclusive, se ela tiver uma temperatura intermediária, você vai ter uma sensação bem melhor. Apaga a luz da sala e relaxa. Só vai, cara, se entrega. A gente tá gravando esse podcast numa sexta-feira à noite. É o momento de dar aquela relaxada, cara. Então vai, Seal com IPA. Pronto. Glória a Deus, aleluia. Now if I was a holy man and you were the devil's son, and if I liked what you played. Tô chegando então nos momentos saideira, porque a saideira começa e ela vai, né? Uma saideira, duas saideiras. Exatamente. Chegando em mais uma saideira aqui. E essa saideira eu queria dedicar a um artista que eu sei que você curte. E coincidentemente hoje estamos gravando esse podcast
no aniversário da morte de Raul Seixas, né, dia 21 de agosto. Porra, bicho, faz 34 anos da morte do Raul. E eu queria dedicar todo esse bate-papo a esse maluco beleza. Esse cara que tá em toda roda de violão que se preze, tem Raul Seixas. Na beira de uma fogueira, do lado de uma cachoeira, de frente pra uma praia, uma cobertura. Cara, em qualquer lugar. O Raul sempre tá lá. O Raul tá aqui agora. Tô todo arrepiado. Porque ele tá aqui agora. Entendeu? Então eu queria dedicar esse episódio, com todo respeito ao Rafael Bittencourt, que é o nosso grande ídolo. E um fã do Raul Seixas. Pois é, cara. Assim que o Danilo chegou aqui em casa, eu falei, cara, sabe que hoje é aniversário da morte do Raul? Ele, cara, eu não sabia. Eu falei, cara, muita coincidência. E coincidência nunca é demais, né? Coincidência nunca é ingênua, nunca acontece à toa. Então, como é que é o Raul na sua vida, cara? Então, pra gente encerrar esse podcast, te agradecendo demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Raul Seixas. Nossa, um pouco sobre o Raul Seixas é difícil, porque eu tenho tanto pra falar. Raul Seixas, cara, ele é um daqueles mentores que eu tive, como o ídolo mesmo, né? Não que eu nunca o conheci pessoalmente, que me impulsionou a querer ser um músico, né? E especialmente um roqueiro no Brasil, né? Que é o que ele é. Um cara que resgata as raízes, um cara que tem a acidez e aquele ímpeto transformador do rock. O rock, ele quer chacoalhar, ele quer transformar as perspectivas, né? Mudar os paradigmas. E ele tinha isso, e um respeito profundo pela própria raiz. Então, eu acho que isso... E ele também... Ele tinha uma inspiração, assim, abençoada, né? É um cara de uma inspiração muito abençoada. Outra coisa, super eclético. Sempre me inspirei nele no tamanho do ecletismo. Tem uma época, né, da vida dele, aquela época que tem o Guita, o álbum Guita, o Nascia 10 mil anos atrás, Por Quem os Sinos Dobram, mas é uma época assim maravilhosa, que cada álbum tem um country, tem uma música meio devocional, assim, meio spiritual, tem um rock and roll meio Beatles, tem um rock meio Rolling Stones, tem de tudo, tem coisa meio Pink Floyd, tem coisa que é pra ser engraçada, tem coisa que é pra ser reflexiva. Então eu me inspiro muito nesse quadrante gigante de estilos que ele abordava sempre com maestria. Quando ele queria ser engraçado, era engraçado. Quando ele queria ser profundo, era profundo. Exatamente. Muito foda. Só um momento batatada aqui do Hopcast, só. Como diz Maurício Valadares, nosso grande amigo. Maurício Valadares, nosso grande mentor também. Na verdade, o Raul morreu 21 de agosto de 89, então são 31 anos hoje. Mas é 21 anos, 21 de agosto. 20 de humanos. Tá bom. É isso aí, Rafael. Cara, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, pelo tempo precioso que você deu pra gente aqui e por agregar tanto valor, né? Tanto nessa questão de inspiração, de você observar a tua vida. Os pequenos detalhes são insumos para criar obras artísticas maravilhosas como você cria. Obrigado pela tua obra, né? Isso, eu aprendi a tocar guitarra contigo, cara. Contigo, com o Kiko. Pô, que legal. Estudando a obra do Angra. O Bittencourt Project foi um álbum que também eu fiquei muito impressionado, como eu já disse, pela personalidade e pela caldeirão, né? O caldeirão cultural que é esse projeto. Então eu só tenho que te agradecer demais por esse tempo, por essa sexta-feira maravilhosa que tá marcada aí pelo resto das nossas vidas no Labiel Hopcast, família cervejeira. Valeu, cara. É isso aí. Muito obrigado pelas palavras. Eu só tenho a agradecer. Danilo, já passo as palavras do Danilo, as minhas palavras. Queria dizer que, sou hiper fã mesmo há muito tempo, desde 99, quando mais uma vez Rafael Carvalho me apresentou aquele disco maravilhoso chamado Angels Cry, mudou a minha vida. E, se não me engano, cara, eu comprei meus primeiros discos de rock, agora fazendo só rapidamente, foram o Fireworks e o Lavota Novo do Raimundos. Que é maravilhoso também.
Cara, você Foda, tá lá foda na Gênesis, cara. Na Gênesis, eu queria te agradecer demais. Falar que vocês têm um trabalho maravilhoso. Eu era aquele tipo de cara que eu ficava lá. O que eles estão falando em Carolina Forth? O que eles estão falando em Nova Era? E eu fiquei impactado depois com Hunters and Prey. Eu era aquele cara que baixava as músicas, né, raras na época no Napster, no Kazaa. Emule. Emule, as versões demo, aquelas coisas. Eu ficava, nossa, velho, eu tenho uma versão demo de Live and Learn. Eu sou o cara. Pô, que legal, cara, que legal. Aí depois, cara, você lançaram Hunters and Prey e tal. Que maravilhoso. E Caça e Caçador. E quando eu vi Caça e Caçador, aí eu falei, cara, é isso daí. Eu entendi mesmo, assim. A cada álbum, a cada lançamento do Angra, eu entendia o que vocês estavam querendo dizer. E hoje eu entendo, né? Burro velho, eu entendo cada vez mais. E a maturidade vai ajudar a molecada a entender. Sim. Mais ainda pra frente, né? E você faz um belo trabalho. Eu sou sempre um cara que eu falo muito. Principalmente pessoas que eu gosto, eu falo demais. E eu tenho certeza que a galera que chegou até aqui nesse podcast deve estar emocionada. A galera que tá aí na nossa faixa etária aí de 30 e poucos anos, 40 anos. Deve estar chorando. Eu acredito que tem alguém chorando agora, cara. Emocionado com a Raul Seixas. Pô, ouvindo o Rafael Bittencourt. Até eu tô emocionado com o Raul Seixas. Cara, então, eu queria te agradecer as palavras finais. Eu queria que fossem suas. É a primeira vez nesse podcast que a gente bebe 14 cervejas. Mentira, não foram 14 não, foram 13. Por favor, palavras finais, amigo, considerações finais. E muito obrigado por ter participado do LabR Hopcast. Bom, cara, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado pelo papo, né? Muito, muito bom, muito gostoso esse papo. Realmente, né? A sensação é de estar na mesa de um bar, tomando uma cerveja e conversando, que é uma coisa, uma prática, um hobby que eu tenho. E obrigado por todos que ouviram até aqui. Queria agradecer a LabR também por ter mandado umas cervejas aqui para casa. E que isso vire um hábito também. Vocês podem fazer isso a hora que vocês quiserem, porque a cerveja é muito maravilhosa. Já vai ter coisa nova aí, bacana. Mandaremos mais. Pô, que legal. Na próxima semana você vai receber mais coisa aí. É isso, cara. Obrigado pelo carinho de vocês também. Pelo apoio aí que vocês dão todo pra música, pra cerveja. Vocês estão incentivando, né, também a arte, porque a fabricação artesanal é uma arte. E vocês estão prestando um serviço muito importante, que é o de levar essa arte para as pessoas e valorizar isso, né, num universo que no Brasil que está se criando um universo de pouca valorização cultural, né? E a fabricação de cerveja, o rock, a música é uma produção cultural muitas vezes marginalizada. Não, com certeza. Inclusiva, né, cara? Exato. Seja sempre inclusivo. O ambiente da cerveja artesanal é um ambiente de inclusão. Aqui não cabe elitismo, não cabe racismo, não cabe nenhuma questão discriminatória. Muito pelo contrário, a gente tá aqui pra se ajudar, quer fazer uma cena gostosa, bonita de se ver, bacana pra se sentar na mesa de um bar e entender um pouco o que tá rolando no copo e transpor isso pra arte, né? Sim. Vamos encerrar o episódio ouvindo o Rafael. A gente escolhe... Eu vou escolher então, em homenagem a Raul Seixas. Pronto. Vamos encerrar o episódio ouvindo Nasib Velho. Pronto, fechou bem demais. Pronto. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, família cervejeira. Beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Fui. LabR Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.